Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão minha arte e o meu pensamento. Hoje o nosso tema é Leituras com José Eduardo. E o objeto de leitura é a terceira parte do meu livro Queda e Redenção de Judas. Vamos lá? Poema 7. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12:50. Queda. Sim, já nos falaste dele, aquele que nem nome tem, aquele que, por vontade dele, tu não reconheces a família que tem. Diz-me que não passo de cético, mas renegares a tua família, achas ético? Sei que duvido de ti novamente, mas às vezes pareces demente. Diz-nos: Eis a minha mãe e meus irmãos. Olhem para ele, está louco, de ti falarão. Como podemos ser a tua mãe e os teus irmãos? Não temes o que de ti falarão? Como entender-te, Jesus? Quer levar-nos à cruz? Errei contra ti, Jesus. Perdoa-me. Redenção. Nunca entendi por que falavas tanto dele, aquele que nem nome tem, aquele que a vontade dele fazias tua, da qual te fazias refém. E como eu poderia deixar de ser cético, se, para mim, era pai, nada ético? Assim é que, de ti, duvidei novamente. Até acusei-te de demente. Mas não é o que, mesmo hoje, falarão daquele que renega mãe e irmãos? Porém, hoje entendo que falavas de evolução, daqueles que tinham contigo, por evolução, não laços de sangue, que pouco seduz, mas a semente da tua vontade, Jesus. Finalmente entendi, Jesus. Ouves-me? Tem duas notinhas ali, Mateus 12:48 e 49. Uma terceira nota diz o seguinte: raramente pessoas de uma família pertencem ao mesmo nível evolutivo em termos éticos. Assim, para Jesus, talvez, a sua verdadeira família não era aquela constituída por laços de sangue, mas por aqueles que estavam próximos do seu nível evolutivo naqueles termos. Poema 8. Pois a quem tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Mateus 13:12. Queda. Olha para os meus pés, estão sangrando, depois de tantos dias caminhando. Minha roupa está rasgada, minha pele está queimada. Do pouco que temos, tiramos parte para dar a outros pobres. E ainda nos dizes que tiranos, como os nobres, é que terão abundância? Para trás, mantém distância. Se esse é o tal reino dos céus, não quero compartilhá-lo contigo. Não vês que de ti assim me faço incréu, que assim não posso continuar contigo? Errei contra ti, Jesus. Perdoa-me. Redenção. Indignou-me ver os meus pés sangrando, depois de dias caminhando, ver a minha roupa toda rasgada, sentir a minha pele queimada e ouvir de ti que tiranos, aqueles nobres que, durante anos, nos fizeram sempre mais pobres, é que teriam abundância. Mas agora, depois de muita relutância, dos meus olhos subiram os véus. Não falavas deste ou daquele artigo, e, sim, das forças que nos arrastam ao céu e daquelas que nos afastam de ti, amigo. Finalmente entendi, Jesus. Ouves-me? Os que se dedicam ao acúmulo de bens tendem a ficar cada vez mais ricos, mas isso os mantém materialistas. Quem se interessa mais pelo lado espiritual da vida tende a se desinteressar cada vez mais por seu lado material, facilitando a sua evolução. Poema 9. Explica-nos a parábola do joio. Mateus 13:36. Queda.
Vês? Não te compreendem. Com esses teus seguidores, perdes tempo. Por causa do que falas, até se desentendem. Falas-lhes do fim dos tempos, e eles pensam que isso é amanhã. Que anjos vindos dos céus amanhã expulsarão o mal, que, para eles, são os romanos. Não é o que dizem há anos? Não percebes que não te perdoarão, que até te matarão, ao descobrirem que tudo não passa de engano? É melhor que me ouças, pois não me engano. Corres perigo e eu também. E, por isso, a tudo não te direi. Amém. Errei contra ti, Jesus. Perdoa-me. Redenção. Mesmo hoje não te compreendem, depois de passado tanto tempo. Os que dizem que te entendem, os que ainda acreditam no fim dos tempos, os que creem que anjos farão o amanhã. Não sabem que o amanhã de que falavas não estava distante há alguns anos, muito menos livre dos romanos. Quando entenderão, finalmente aceitarão que talvez sejam necessários mais 1000 anos de evolução para que o mal, os romanos que existem em nós, também se retire daquele que o contém? Finalmente entendi, Jesus. Ouves-me? Duas notinhas, Mateus 13:40, 13:41. Poema 10. Entendestes tudo isso? Mateus 13:51. Queda. Sim, é claro que entenderam. O que quiseram entender. Anjos põem os romanos a correr e do que era deles se apoderam. Querem vê-los chorar e ranger os dentes. Outra coisa não há em suas mentes. E se isso não se der, ai de ti, ai de mim. Nós é que alimentaremos o fogo trazido por teus serafins. Não percebes que isso não é jogo? Não fales com eles tudo isso, se não é compromisso teu tudo isso. Diz-me que eu não estou vendo, pois és tu o cego. Não estás vendo? Errei contra ti, Jesus. Perdoa-me. Redenção. Até hoje, teus seguidores não te entenderam. Basta olhar para ver. O reino dos céus, para eles, ainda é ter bens na terra, e por isso consideram aqueles que realmente querem o céu dementes. Chegam ao ponto de lhes ranger os dentes. Não foi o que passou com o balde? Assim que descobriram o verdadeiro jogo que ele queria jogar, aplicar o evangelho até o fim, puseram-no debaixo de cerrado fogo. Estás louco? O que pretendes com isso? Realmente irás abrir mão de tudo isso? Eu, tua atitude, bem entendo. Eram os bens do céu que estavas querendo. Finalmente entendi, Jesus. Ouves-me? Uma notinha, Mateus 13:50. O balde herdou grande fortuna, mas dela abriu mão para viver modestamente, conforme propõe o Evangelho, e, obviamente, foi muito criticado por isso. Poema 11. Também vós ainda não entendeis? Mateus 15:16. Queda. Fala tu, Pedro, pois também estás inquieto. Diz a este homem o quanto nos deixa irrequietos, com pregações que ninguém entende. Diz a Jesus que ainda não sabemos o que pretende. Já os fariseus, as palavras dele notam. Logo, contra nós, se revoltam. Ele acusa-os de cegos, guiando outros cegos. Somos nós, Pedro, que seguimos outro cego. Mantens-te calado? Por que não me ajudas? Há pouco dizias que estava do meu lado. Não concorda mais com o teu amigo Judas? Ai de mim, se isso continuar assim. Errei contra ti, Jesus. Perdoa-me. Sim, Jesus. Pedro também estava inquieto. Na verdade, todos estávamos irrequietos. Como aceitar algo que não se entende? Como viver o que não se compreende? Por que acusar aqueles que contigo não concordam? Por que condenar aos que as tuas ideias não adotam? Chamava-os de cegos, guiando outros cegos. Mas para nós, todos nós, pior que tais cegos era a tua mudez.
quando te mantinhas calado, enquanto te suplicávamos ajuda para entender o que tinhas falado. Mas agora o teu amigo Judas entende por que agias assim. Como a cegos falar do que só vê quem te é afim? Finalmente entendi, Jesus. Ouves-me. Duas notinhas, Mateus 15:12, 15:14. Uma terceira nota. Não se pode compreender algo que está muito além da própria capacidade de entendimento. Daí Jesus tentar se fazer entender por meio de parábolas. Bem, pessoal, é isso por hoje. Obrigado pela companhia. Espero revê-los para a leitura da quarta parte deste meu livro. Um grande beijo, fiquem bem.